Oi pessoal, tudo bem? Então, se você chegou até esse vídeo é porque o assunto aí do título com certeza te interessa, né? Então continua comigo que eu vou contar para você toda a minha experiência com a depressão pós-parto. Então, a minha gravidez foi super desejada. Começo falando isso porque muitas vezes as pessoas ligam a depressão pós-parto com uma gravidez não desejada, né, uma gravidez fora de época que a gente acha que é, mas não. A gravidez que eu tive da Gabriela foi totalmente desejada, né? Eu sempre quis ser mãe a minha vida toda. E quando eu e meu marido casamos, inclusive tem algumas fotinhos aqui sobre o nosso casamento, uns 2 meses depois nós decidimos então começar a tentar um bebê. E foi um processo bem rápido, né, de tudo. Eu marquei médico para fazer os exames de rotina, ele também. E antes mesmo que eu pudesse levar o resultado desses exames, eu já estava grávida. Engravidamos no primeiro ciclo de tentativa, comecei a tomar o ácido fólico, marquei o meu médico e tudo maravilhoso. A gravidez foi muito boa, tive assim um pouco de enjoo normal, ali até as 12 semanas, mas assim nada que fosse um absurdo, né? Foi ali pelos meus 8, 9 meses de gestação, eu comecei a ter alguns sentimentos, sabe? Eu parei de trabalhar, porque na época eu fazia estágio, então não compensava eu ficar trabalhando até o final da minha gestação. Quando eu comecei ali em casa a pensar, ter aqueles questionamentos assim do tipo, será que eu vou saber cuidar dela? Quando que eu vou saber que tem que trocar a fralda? E como que eu vou saber que ela tá com fome? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essas coisas? E perguntas, assim, uns medos fúteis, digamos assim, né? Começaram a vir na minha cabeça. Eu lembro que eu conversava com a minha irmã, né? A mais velha, que já era mãe na época, e falei pra ela todos esses meus medos, e ela dizia, calma, tu vai saber. E aí me explicou sobre as fraldas, sobre a hora do mamar, enfim, né? Algum tipo de rotina que poderia estabelecer ali com a Gabriela. Mas começaram a me dar uns medinhos, assim, né? Nunca tive medo do parto em si, mas o medo do depois, né? Do que fazer com aquele bebezinho. E hoje eu vejo que esses medos eram já um início ali, que já apontavam que poderia ter, né? Vir a despertar a depressão pós-parto. Outro sinal muito forte que eu tive de que eu estava já me encaminhando para uma depressão pós-parto foi que eu pensei, eu vou dar conta de tudo, eu não preciso de ajuda de ninguém. Aonde já se viu, eu sou mãe, eu quero dar o banho no meu bebê, eu quero estar com o meu bebê. Então os meus planos já começaram desde lá no hospital, né? A minha mãe até ela ficou a primeira noite, porque como nós fomos uma noite anterior, então nós ficamos toda a noite no hospital, que depois eu posso fazer um vídeo também, né? Me diga se você quer, contando como que foi ali toda a minha experiência do parto, tá? Mas a gente, como já estávamos vindo de uma noite já mal dormida, minha mãe pensou, não, eu vou para aí, fico, né, contigo e o Eduardo vai descansar. Então foi assim que foi, no outro dia de manhã ele foi para lá. Mas na minha cabeça, eu e ele daríamos conta, não. Mas doce ilusão. Se você que é gestante, de mãe de primeira viagem, tá pensando isso, sinto muito, minha amiga, mas doce ilusão. A gente pode saber tudo, a gente pode ter prática com a criança, mas nem sempre a gente dá conta de tudo e tá tudo bem também a gente não dá conta de tudo. Mas seguindo, a Gabriela nasceu em novembro e eu lembro que a minha mãe sempre tira férias em janeiro e ela perguntou se eu queria que ela adiantasse pelo menos ali uns 10, 15 dias de férias. Eu falei que não tinha porquê, que não tinha necessidade daquilo, que eu iria para minha casa, o Eduardo logo pegaria as férias dele, estaria em casa também, então não deixei ela fazer isso, né? Outra coisa foi que eu decidi ir para minha casa, nós morávamos num apartamento no 2º andar, fiz cesárea, mas eu falei que era de boa subir escada, não ia ficar saindo muito, então não tinha porquê também, toda aquela função de juntar a roupa do bebê e ficar lá sei quantos dias na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra, né? E nem elas na minha casa. Na época, onde o Eduardo trabalhava, ele ganhou uma semana ali de terça-feira
até sexta-feira, no caso, com sábado e domingo em casa, né? Então, na segunda-feira, na quinta-feira a gente foi para casa, na segunda-feira ele voltou a trabalhar, então ele tinha que trabalhar mais uma semana, se eu não me engano, 2 semanas, e ele teria férias. Era isso. Então, foi aí que tudo começou. Eu dou risada hoje, gente, mas não foi tão simples assim, tá? Ela começou a chorar muito, eu não entendia muito porquê, inclusive tem vídeos falando sobre por que eu não conseguia amamentar, que tem a ver com esse assunto do porquê ela chorava muito também, então se você quiser ver, eu vou colocar aqui nos cards pra você. Eu lembro porque ela ficava no meu peito 2 horas, 1 hora, dormia 40 minutos, acordava berrando, e chegava uma hora que ela não queria mais nem pegar meu peito, eu não sabia o que fazer, e eu sozinha. Eu lembro que na segunda e na terça-feira, logo que o Eduardo começou a voltar a trabalhar, né, teve que voltar a trabalhar, a minha sogra foi lá, um anjo na minha vida, foi na minha casa, né, porque a minha mãe até então estava trabalhando, né, não podia ir. A minha sogra foi lá, levou comida, lavava a louça para mim, e logo ela ia para casa, porque também era uma hora que eu mais conseguia descansar um pouco, era a hora que o sono da Gabriela era mais pesado, era após o almoço, então eu almoçava rapidinho, pegava a Gabriela, dava mamar e ia dormir aquele sono ali que era umas 2 horas e deu, o resto era pingadinho de 40 em 40 minutos. Então, quando foi na quarta-feira eu pensei, quer saber, não quero ninguém aqui na minha casa, eu tô cansada desse tempinho que ela tá vindo aqui, isso que, meu Deus, né? Não tinha por que eu estar cansada. Mas enfim, peguei e falei pra ela pelo celular, eu tenho comida aqui, não precisa vir hoje, né? E dei uma desculpa, ela, não, tudo bem, aceitou, né? E aí foi, cada dia eu dei uma desculpa, eu disse que a minha mãe estava fazendo comida, me levando à noite, inventei até uma historinha porque nem era. Então, eu comecei a ficar sem comer praticamente, porque um bebê pequeno a gente sabe que nem sempre a gente consegue, né, fazer uma comida e fazer as coisas e cuidar do bebê. Então, resumindo, isso tudo hoje, né, com a ajuda da minha terapia na época, né, que eu fiz com a terapeuta, a gente conseguiu reconhecer que todos esses sinaizinhos, todas essas coisas de eu vou dar conta, na verdade, já era ali um sinal bem nítido do que eu teria a depressão pós-parto. Então, você que é mãe, gestante, você que conhece alguém que está passando por essas coisinhas como eu passei, já fica de olho aberto, já procura ajuda. E resumindo a história para vocês, pessoal, tive depressão pós-parto. Em fevereiro começou as minhas aulas, eu estava no último semestre de faculdade, né? A minha depressão, eu vou contar assim, um pouquinho para vocês do que eu sentia enquanto eu estava deprimida, tá? Numa dessas que o Eduardo ainda não tinha pego férias, numa dessas aí que eu estava sozinha com a Gabriela, ela chorou muito, muito, muito. Eu lembro que foi uma manhã. Ela tava chorando, chorando e nada acalmava, nada passava. E eu lembro que eu olhei ela assim, coloquei ela no sofá e olhei pra ele e disse assim, e falei, né, que ele não tava lá. Botei ela ali no sofá e falei, eu não quero mais. Liguei pra ele, falei pra ele no telefone, vem pra casa agora. Eu não tô bem, eu não aguento, e ela chorando no fundo, eu não aguento mais ela chorando e chorando, nada acalma ela, vem aqui que eu quero que tu me leve no fórum e eu quero saber como a gente faz para dar ela, porque eu não quero mais. Credo, né? Deus que me perdoe, assim, hoje eu tô risada, né, porque foi uma superação mesmo, né? Então, nunca machuquei minha filha, nunca foi isso, mas eu não queria mais, entendeu? Eu não queria mais cuidar dela, não queria mais aquela responsabilidade de ir ali estar com ela. Foi então que o Eduardo veio, né? Ele não tinha como, ele trabalhava no quartel. Quem já trabalhou em quartel sabe como as coisas são rígidas, mas graças a Deus o setor que ele estava lá, o pessoal foi um pouco mais compreensivo, ele conseguiu liberação no meio-dia. Enquanto isso, eu estava conversando no WhatsApp também com a minha irmã, essa que já é mãe, e nas nossas conversas ali, eu falei pra ela, não aguento mais, não sei o que, e ela falou, Carla, parou de besteira, foi assim que ela me falou, tá? Para de bobagem, eu vou ligar pra mãe e ela vai aí. E eu falei, não, a mãe tá trabalhando, deixa a mãe lá.
Olha, minha irmã sumiu, não deu 20 minutos, a minha mãe estava batendo na minha porta. E a minha mãe desesperada, minha irmã ligou e a minha irmã também aumenta bastante as coisas, mas eu acredito que naquela situação não era de se aumentar. E foi, né? Então, depois desse episódio, logo o Eduardo, mais ali uns dias, ele já pegou, a minha mãe pegou 2 dias de folga, foi lá pra minha casa e os outros dias eu fui também. Meu Deus, só de estar com pessoas já melhorava. Então o Eduardo pegou férias e ficou em casa me ajudando, aí tudo perfeitamente. Mas quando eu estava lá em março, isso foi 2018, quando foi lá por março, a Gabriela nasceu em novembro, então lá ela já tinha uns 4, 5 meses, eu tive outro episódio, que foi assim, que eu fiquei sozinha de novo, né, porque ele já tinha passado o período de férias, estava trabalhando, e eu resolvi o quê? Tomar remédio. Tomar remédios para tentar acabar com a minha vida. E foi aí que eu tomei, só que eu fiquei com medo, né? Eu tomei alguns remédios e eu ficava, ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha medo por ela, porque eu pensava, meu Deus, esse bebezinho. Eu não pensava nem no futuro, não era no futuro que eu pensava, eu não dizia, eu não vou fazer isso porque ela vai crescer sem uma mãe. Não, nunca passou isso na minha cabeça. O que passava na minha cabeça era que naquele momento, tipo, são meio-dia, eu vou tomar isso, ele chega às 6 horas da tarde, ela vai ficar sozinha aí até às 6 horas, né? Então eu liguei pra ele, eu fiquei com medo, não tomei tantos remédios assim, mas eu comecei a sentir uma aceleração no coração, enfim. Liguei pra ele e disse, eu tomei remédio, vem pra cá ficar com ela, porque eu acho que eu tô morrendo, porque como eu tava sentindo toda aquela aceleração no meu coração e um suador, a mão suava frio, eu falei, né, realmente achei que ia me dar um treco. Então eu falei pra ele, ele veio desesperado, me levou no hospital. Eu lembro que a gente teve uma recepção bem ruim no hospital, porque não quiseram me atender, né? Eles falaram que eu não estava doente, que eu não precisava, que eu teria que pagar um psicólogo, pagar um psiquiatra e que ali eles não poderiam fazer nada. Eu lembro que o Eduardo chegou lá dentro furioso e disse, mas ela tentou tirar a vida, vocês não podem fazer nada. E eles, não, a gente não vai poder fazer nada. Infelizmente, né? Acontece muito isso de negligenciarem a situação das outras pessoas. Mas então, a partir de lá eu falei pra ele, não, eu quero melhorar por nós, pela nossa família, por ela, principalmente, né? Então foi aí que um anjo do céu apareceu pra mim, que me deu aquele estralo, assim, de eu saber, na época eu fazia faculdade, estava no último semestre, né? Entrei em contato com o centro de psicologia lá da minha faculdade. A doutora, a psicóloga no caso, né? Ela me atendeu toda terça-feira até terminar minha faculdade, ali por mais uns 4 meses. Me encaminhou para o CAPES da minha cidade para eu ter acompanhamento também com psiquiatra. Eu tive um atendimento assim excelente. Se não fosse aquela mulher na minha vida, eu não sei o que seria. Então, sim, pessoal, se você está passando por depressão, seja ela pós-parto, seja ela uma depressão normal, sim, a gente precisa de ajuda. Sinto muito em dizer, justo eu que achava que tinha o controle de todas as coisas na minha vida, eu tive que largar o controle porque eu não tinha e precisei sim de ajuda. Então agora, para finalizar, essa foi um pouco da minha história, tá? Passando isso, fiz um tempo de acompanhamento com remédios antidepressivos, né? Até que me deram alta dos remédios, né? A médica, a psiquiatra, na época até ela falou que acredita que todo esse evento aconteceu também por N atividades novas. Era meu último semestre na faculdade, tinha o TCC para fazer, um bebê recém-nascido para cuidar, estava desempregada, né? Então todas essas coisas juntaram e acabei explodindo, né? Então depois, lá por setembro daquele ano, eu já tinha me formado, ela me deu alta nos remédios e eu fiquei muito bem, tá? Eu fiquei bem. Vira e mexe eu tinha assim, uma irritabilidade. Aí eu comecei a sentir coisas que eu não tinha antes de ter tido esse episódio de depressão pós-parto, tá? Então foi no ano seguinte, em 2019, ano passado. Em 2019, também lá por julho, agosto, eu tive uma crise muito, muito, muito grande em casa, né? Que eu já não acredito que seja uma depressão pós-parto. Também não sei mais dizer,
se ainda era um resquício ou se aí foi uma crise de depressão. Me deu um pânico, um medo de ficar sozinha. E eu, na época, também, a gente se mudou, né, em abril de 2019 para um outro estado, então nós estamos morando sem apoio da família aqui. E eu lembro que meu marido estava viajando trabalhando, e eu peguei um ônibus na verdade, peguei o telefone e liguei para ele e disse: ó, tô pegando um ônibus e tô indo lá para casa da minha mãe porque eu não posso ficar aqui sozinha. Eu consegui reconhecer, entendeu, as coisas, e eu sei que o estar sozinha, muito tempo, sem pessoas, seja meu marido, seja minha família, seja amigos, isso me causava, né, porque até então agora eu já consigo trabalhar isso, tá, mas me causava muito medo. E o medo que vinha junto com a depressão e tudo mais. E aí eu procurei de novo ajuda psiquiátrica, não consegui fazer acompanhamento com psicólogo, porque aqui onde eu moro eu não consigo pagar, né? E o meu plano de saúde é só lá do Rio Grande do Sul, então eu não consegui fazer o acompanhamento com psicólogo de novo, né? Do ano passado, nessa outra etapa que eu tive de depressão, que aí eu já não considero mais uma depressão pós-parto, como eu falei, mas daí foi isso que aconteceu, né? Busquei ajuda, tomei remédio, né? E é vida que segue, né? Muitas vezes a gente não quer nem ser medicada, mas às vezes é necessário, né? Pelo bem, principalmente nosso, lógico, mas quem é mãe pensa muito nos nossos pequenos, né? Então, pelo bem dos nossos filhos. Agora, para finalizar, eu vou falar para vocês uma coisa que é super importante, que se eu tivesse feito diferente, talvez eu nem tivesse tido a depressão pós-parto. Então, você que tá aí, mesmo que não tenha desenvolvido a depressão, mas que tá acompanhando esse vídeo, por favor, preste atenção, porque esse conselho é bom e ele é de graça. E de primeira viagem, de segunda viagem, de terceira viagem, você precisa de companhia, gente. Companhia. Eu lembro que uma vez que eu fui na psicóloga, eu comentei com ela que todo aquele negócio que eu comentei com vocês, que eu não queria ajuda de ninguém, que eu daria conta. E ela me falou assim: sim, tu deu conta da sua filha, não deu? Sim, né? Na medida do possível eu dei conta. Nós dávamos o banho, dava mamar, enfim, dava conta, sabia trocar a fralda, a roupa, soube cuidar do umbigo, perfeito. Mas que nem ela falou, hoje tu vendo pelo lado da tua irmã, que ficou 30 dias quando nasceu o bebê na casa da tua mãe, hoje tu entende por quê? Porque eu lembro que eu tinha falado isso pra ela, que eu achava uma bobagem, minha irmã ter ficado na casa da minha mãe 30 dias, saído, né, da sua cama pra ir ficar na casa da minha mãe. E realmente eu entendi. Então, gente, não é nem aquela questão assim, ó, de tu não dar conta, tá? Muitas vezes a gente dá conta sim. Companhias é muito importante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo. Eu quero saber também a sua história, se você passou por isso, como foi a sua superação. Dá um joinha aí no vídeo para me ajudar e para que também outras mães possam ser alcançadas por esse vídeo. Se inscreva no canal e peço também para que você venha me acompanhar lá no Instagram. Tá aqui embaixo na descrição o Instagram para vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.